Olá a todos, vamos iniciar a nossa revisão sobre polinômios. Então aqui eu tenho dois exemplos de polinômios. Esse daqui é um polinômio de grau 4, porque eu olho o maior expoente de x. O maior aqui é 4. Então a gente fala que é um polinômio de grau 4. Aí eu olho a quantidade de termos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, classificamos como polinômio. Como assim? Porque quando eu possuo, por exemplo, se eu tivesse só o 11x, eu teria um termo. Então, monômio. Daí 2, binômio, 3, trinômio, 4 em diante a gente começa a chamar de polinômio. Olha o exemplo abaixo. Eu tenho 1, 2, 3 termos, né? 3 termos. Então eu digo que é um trinômio. Ah, faz alguma diferença se eu chamar de polinômio? Não. Só estamos classificando melhor ainda. Então é um trinômio. De novo, eu olho os expoentes. Eu tenho x elevado a 1, x ao quadrado e x ao cubo. Então quer dizer que ele é de grau 3. Não necessariamente ficarão na ordem como está aqui, grau 4, 3, 2, 1. Não, pode estar embaralhado. Sempre vou procurar o maior grau. Beleza? Na sequência, vamos falar sobre as condições de existência. Então, eu tenho aqui um polinômio e ele parece que está bagunçado, tem uma outra letra ali, mas não é bagunçado. Ele só está pedindo para que você analise esse m e indique valores para que exista esse polinômio. Por quê? Porque todo polinômio tem coeficientes. Então, se você olhar aqui, esse polinômio aqui ele tem 5 termos, ele tem coeficientes a, b, c, d e e. Quem que é o coeficiente a? É o valor que está multiplicando o x à quarta. Não está escrito ninguém aqui, mas é o 1. Tá vendo? O do B é o 11, o do C é o 6, do D 11 também e do E 1. Aqui, o nosso coeficiente A é m ao quadrado menos 1. E o nosso coeficiente B é m mais 1. O nosso coeficiente C é menos 1, porque está aqui. E o nosso coeficiente D é o 4. Tá? Então vejam só. Que valor que o A assume para que esse polinômio seja do terceiro grau? Para ele ser do terceiro grau, precisa existir o x ao cubo. Por quê? Porque se der algum valor aqui que resulte em 0, 0 vezes x ao cubo vai dar 0. Aí esta parte deixa de existir, ele passa a ser um polinômio do segundo grau. Então, para ser do terceiro grau, eu preciso que m ao quadrado menos 1, o coeficiente a, seja diferente de 0. Então, nesse caso, para ser do terceiro grau, a deve ser diferente de 0. O a pode ser qualquer valor, exceto 0. Mas o a aqui está escrito como m ao quadrado menos 1. Por isso que eu montei essa relação. E como é que eu vou resolver? Normal. Eu passo o menos 1 para fora. Então vai ficar m ao quadrado diferente de 1. Aí eu penso, m ao quadrado, quais valores ao quadrado resultam em 1? A gente tem que m deve ser diferente de 1 e também diferente de menos 1. Por quê? Porque se o m for 1, 1 ao quadrado 1, menos 1, 0. Deixa de ser do terceiro grau. Se for menos 1, menos 1 ao quadrado também fica positivo, fica 1. 1 menos 1, 0. Deixa de existir. Então, condição de existência. Para que o polinômio P exista, para ele ser do terceiro grau,
m deve ser diferente de mais 1 e também diferente de menos 1, tá? E para ser do segundo grau? Bom, fácil. Por quê? Para ele ser do segundo grau, o a tem que desaparecer. Então, é o contrário dessa resposta, porque daí vai deixar de existir. Então, m deve ser igual a mais 1 e m deve ser igual a menos 1. Né? Ou, né? Vamos colocar ou aqui para fazer mais sentido. Mas, olha só. Tá vendo que aqui que o coeficiente b é m mais 1? Para ser do segundo grau, isso daqui vai desaparecer, mas essa parte aqui não pode desaparecer, tá? Então, eu vou pegar esse m mais 1 e vou dizer que ela tem que ser diferente de 0. Passando... m tem que ser diferente de menos 1. Então, ó, eu venho aqui e arrumo. Então, qual a condição de existência? Para ser do segundo grau, m deve ser igual a mais 1 e m deve ser diferente de menos 1. Então, veja bem, o que precisa acontecer para ser do segundo grau? Bom, se o m for igual a 1, vai zerar aqui, e aqui vai dar 2x ao quadrado. Então, ela fica sendo do segundo grau e deixa de ser do terceiro. Se a gente for analisar só o fato de ser terceiro grau, tem que ser diferente de mais 1 e diferente de menos 1, porque são valores que zeram aqui. Belezinha? Vamos para o próximo. Temos aqui duas situações que envolvem o dispositivo prático de Briot-Ruffini, né? Que é aquele método para a gente dividir polinômios. Então aqui a gente está dividindo esse polinômio, né? X ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 4. A gente está dividindo por um binômio x menos 1. Como é que vai funcionar essa divisão? Primeiro, eu vou identificar os coeficientes do polinômio que será dividido, tá? Então a gente tem o coeficiente a como sendo 1, coeficiente b como sendo menos 4, coeficiente c sendo menos 1 e o coeficiente d é o 4. O que eu faço com esses valores? Eu vou colocar na minha chave. Então fica 1, menos 4, menos 1 e 4. E esse belezão aqui, o que eu faço com ele? Bom, esse daqui, eu venho aqui num canto, x menos 1, e vou igualar a 0. Passo meu menos 1 para fora, x igual a 1. O que eu vou fazer com esse valor? É esse valor aqui que eu vou iniciar o meu processo no dispositivo. Então, eu venho aqui e coloco o 1 aqui. Tá bom? Então, agora a gente vai começar, de fato, a resolver o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Como vai funcionar? Primeira coisa, eu vou descer esse número que está aqui. O que eu faço agora? Agora eu vou pegar esse número que está aqui e vou multiplicar. Então, eu faço lá 1 vezes 1, 1, e coloco aqui em cima. Né, um positivo. Um positivo com menos 4 vai ficar menos 3. Tá vendo? Então, agora eu vou repetir o processo. O menos 3, eu vou lá multiplicar por 1. Menos 3 que multiplica 1, menos 3. Agora eu tenho menos 3 e menos 1, né? Como os dois são negativos, junta, fica menos 4. Aí eu faço o quê? Eu repito todo o processo. O menos 4 vai o quê? Multiplicar o 1. Menos 4 multiplicou 1, menos 4. Menos 4 com menos 4, 0. Entendeu? Vejam só, deu resto 0. Então quer dizer que é um número divisível.
o que aconteceu aqui? Era do grau 3, caiu para um novo polinômio de grau 2. Então agora eu passo a ter x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, tá aí, eu apliquei o dispositivo prático de Brio-Ruffini para quê? Para que o meu polinômio de grau 3 caísse num polinômio de grau 2. O que eu posso fazer agora? Igualar a zero e resolver por Bhaskara ou some produto. Então, esse exemplo aqui se encerrou. Eu quero que vocês olhem esse. Esse daqui apareceu bastante na apostila e teve um parecido na prova. Ou na revisão, não lembro bem. Olha só, eu tenho letras ali, né, os coeficientes A, B, C e D, e eu quero descobrir qual era o polinômio original, né? Porque essas letras estão no lugar do meu polinômio. Eu quero descobrir que polinômio era esse. Primeira coisa que eu vejo, se eu tenho A, B, C e D, quer dizer que era um polinômio, ó. Esse também tinha A, B, C e D. Então é um polinômio de grau 3. A gente vai descobrir os valores. O mais fácil de descobrir é o A. Por que ele é o mais fácil? Porque o A, eu sempre desço ele. Então, se aqui embaixo está 1, quer dizer que o A é 1. Daí eu vou verificar o seguinte. O 1 multiplicou menos 2. Então, 1 vezes menos 2 deu menos 2, né? Esse menos 2 juntou com o valor de B e deu menos 3. Então, pensa comigo. Menos 2, só posso juntar com um número para dar menos 3. E esse número é o menos 1, né? Menos 2 com menos 1, menos 3. O que eu faço agora? Eu pego esse menos 3 e multiplico por menos 2. 3 vezes 2, 6. Menos com menos, mais. Então, aqui em cima ficou mais 6. O que a gente vai fazer agora? Mais 6 juntou com o C, né? E deu 4. Então, quer dizer que o C é um número negativo. 6 menos 2 é 4. Então, o C vale menos 2. Belezinha? Agora eu pego 4 e multiplico aqui. E vou verificar o seguinte. 4 vezes menos 2 dá 8, né? Mais com menos, menos 8. O menos 8, ele juntou com o valor de D e deu menos 5. Então, o D só pode ser mais 3, né? Menos 8 com mais 3, menos 5. Então, a gente tem que o nosso polinômio era 1x ao cubo menos 1x ao quadrado menos 2x mais 3. Esse era o nosso polinômio. Belezinha? Agora, vamos fazer a divisão. Então, testando a divisibilidade. Eu vou dividir esse polinômio aqui por x menos 1. Primeira coisa que eu verifico. Esse x aqui tem expoente 1. Eu preciso que ele anule um expoente 3. Então, eu vou multiplicar o x elevado a 1 por x elevado a 2. Por quê? 1 com 2, 3, né? Os somos expoentes. Lembra? Multiplicação de fatores com a mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, aqui eu venho e coloco o x ao quadrado. Por quê? Multiplicou, ficou x ao cubo. O menos 1 também vai multiplicar. Menos 1 que multiplica x ao quadrado fica menos 1x ao quadrado. Então, eu vou juntar essa galera. Só que lembra, né? Quando a gente está efetuando uma divisão, a gente sempre coloca o sinalzinho de menos aqui. Então, vai ficar menos x ao cubo, né? Daí menos com menos, mais x ao quadrado. Então, aqui vai anular. Menos 4 com mais 1, menos 3x ao quadrado. Agora eu venho e desço esse valor, menos x.
Beleza? Então, agora o meu x elevado a 1 vai ter que eliminar o menos 3x ao quadrado. Então, eu vou ter que multiplicar por menos 3, né, para ficar menos 3x. E aqui eu coloco x, porque x vezes menos 3x vai dar menos 3x ao quadrado. Menos 1 que multiplica menos 3 fica mais 3x. Aí lembra daquele sinalzinho de menos? Então, menos com menos, mais. Menos com menos, fica menos. Aqui vai anular. Menos 1 com menos 3, menos 4x. Eu vou lá e desço o meu 4 agora. Está quase terminando. O x precisa eliminar o menos 4x. Então, ele só deve ser multiplicado por menos 4. Não tem muito o que fazer. Aí a gente vai ficar aqui menos 4x, menos 1 que multiplica menos 4, mais 4. Aí lembra que eu falei, tem aquele sinalzinho de menos. Aqui vai virar mais e aqui vai ficar negativo. Então, anulou e anulou. Então, dividindo o polinômio por esse binômio, temos isso daqui como quociente. E ele é divisível por quê? Porque o resto é zero. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.